Idoso em carro desgovernado, prestes a bater em muro. Cachorro Caramelo fez algo impossível. O carro desceu como um raio pela Rua das Acácias. O som dos pneus raspando no calçamento irregular cortou o ar da manhã abafada. Um idoso, com as mãos trêmulas no volante, tentava em vão recuperar o controle. À frente, um muro de tijolos antigos, testemunha silenciosa de décadas de histórias da cidade, se aproximava rápido demais. Quem assistiu, jura que o tempo parou. Foi então que o improvável aconteceu. Um cachorro Caramelo, conhecido apenas por dormir na calçada da padaria e brincar com crianças na praça, correu na direção do carro. O que ele fez naquela fração de segundo mudou o destino de muita gente e se deu início à maior reviravolta que a cidade já viveu. Se você quer saber como esse cachorro virou herói, dividiu uma cidade inteira, enfrentou interesses poderosos e ajudou um homem a reencontrar o próprio valor, já se inscreve no canal, comenta de onde está assistindo e deixa seu like. A história que começa com um muro e um carro desgovernado termina com uma comunidade inteira transformada. E tudo isso por causa de um gesto que ninguém imaginava. O sol mal tinha rompido a neblina fina daquela manhã abafada quando os moradores da pequena cidade começaram a se mover em seu ritual matinal. Era dia de feira livre na Praça das Mangueiras e o cheiro de pão fresco da padaria do centro já começava a se espalhar pelas ruas. A calmaria típica de uma cidade do interior era quase sagrada ali. Mas naquela manhã, algo fora do comum estava prestes a acontecer, algo que mudaria não só o ritmo do dia, mas o curso da vida de todos naquela comunidade. Na Rua das Acácias, o asfalto irregular e os paralelepípedos contavam histórias de um tempo que se recusava a passar. Entre as casas coloridas com varandas cheias de samambaias, um carro antigo, modelo sedã Corvinho, descia em disparada. O som do motor roncando alto, os gritos abafados, e o cheiro de borracha queimada chamaram a atenção dos vizinhos, que saíram às portas com olhos arregalados. Dentro do carro, o Sr. Américo apertava o volante com força. Era um homem magro, de cabelos brancos e expressão marcada por rugas profundas. Estava sozinho. O pé tremia entre o freio e o acelerador, e a mente, por um momento, pareceu esquecer qual era qual. Ele havia saído apenas para ir até a farmácia buscar um remédio para a pressão. Mas naquele instante, não sabia mais onde estava o controle do carro, só de si mesmo. Na esquina, o velho muro de tijolos que delimitava a escola municipal se aproximava rápido. A colisão parecia inevitável. Foi quando um vulto dourado atravessou a rua com uma velocidade inesperada. O cachorro Caramelo, conhecido por todos como apenas o Caramelo, saltou na frente do carro, não para interceptá-lo, mas para chamar a atenção. Com uma combinação de latidos agudos e movimentos calculados, conseguiu fazer o Sr. Américo desviar o olhar e, num instante de lucidez, soltar o acelerador. O carro derrapou e parou com o capô encostado no meio-fio, a menos de 2 metros do muro. Silêncio. Depois, gritos. Gente correndo, telefone sendo discado às pressas, e Caramelo parado em frente ao carro, o rabo abanando levemente, como se nada demais tivesse acontecido. O idoso saiu do veículo com a ajuda dos vizinhos, confuso, mas ileso. A comoção foi instantânea. Esse cachorro é um anjo, gritava Dona Lourdes, da quitanda. O jovem Tiago, que filmava tudo para o canal de vídeos da cidade, correu para registrar o momento. No centro de tudo, Caramelo apenas se sentou, olhos atentos, como se estivesse avaliando se sua intervenção fora suficiente. A história se espalhou como rastilho de pólvora. Em poucas horas, fotos e vídeos já circulavam nas redes sociais locais. Caramelo virou manchete em jornais da região. Um cachorro impede acidente e salva idoso de tragédia, dizia uma delas. A prefeitura emitiu nota de agradecimento, e até cogitaram um evento oficial em homenagem ao cão. Mas para Caramelo, a vida continuava. Dormia sob o mesmo banco de madeira da praça, bebia água da fonte próxima ao coreto e ainda recebia petiscos dos feirantes, como fazia há anos. Só que agora, ele tinha um novo amigo, o Sr. Américo. O idoso, que antes caminhava cabisbaixo pelas ruas, passou a visitar a praça com frequência. Levava biscoitos, sentava-se ao lado do cachorro e conversava com ele como se trocassem confidências.
A conexão entre os dois, embora silenciosa, era palpável. Caramelo olhava nos olhos, atento, e Américo parecia encontrar ali algo que perderá há muito tempo, uma companhia sem exigências. Américo era um homem orgulhoso, daqueles que preferem sofrer calado do que admitir fraqueza. Desde a saída precoce da esposa para um lar especializado, ele havia se isolado. O filho, sempre ocupado, sugerira que ele fosse morar com a família na capital. Mas Américo se recusará. Meu lugar é aqui, com minha história e meus fantasmas, dizia sempre. Com o passar das semanas, o vínculo entre homem e cão se aprofundou. Os dois passaram a fazer parte de uma rotina mútua. Américo, por influência de Caramelo, começou a caminhar mais, reencontrou conhecidos que há tempos não via, e até voltou a frequentar as rodas de prosa da praça. E Caramelo? Bem, ele ganhava cada vez mais carinho, comida e histórias, de todos. Um dia, uma assistente social da cidade, Camila, ao ver a transformação de Américo, sugeriu que ele participasse de um novo programa de inclusão da terceira idade, usando animais para estimular o convívio e a autoestima. A proposta era simples, atividades semanais com os idosos e animais da comunidade. E o cachorro Caramelo, claro, seria o anfitrião. Inicialmente, Américo recusou. Tinha medo de se expor, medo de falhar. Mas Caramelo, com seu jeito tranquilo, acabou convencendo o velho teimoso a aceitar. Na primeira sessão, enquanto outros idosos hesitavam, Américo chegou de cabeça erguida, com Caramelo ao seu lado. Ele falava pouco, mas os olhos diziam tudo. Naquela tarde, o cachorro de rua e o homem que quase perdeu o controle da vida encontraram, um no outro, algo que ambos não sabiam que ainda tinham: utilidade, presença, valor. E embora ninguém ali entendesse exatamente o que havia acontecido naquela manhã fatídica na Rua das Acácias, todos sabiam de uma coisa: Caramelo não era só um cachorro de rua. Ele era um milagre de 4 patas que havia colocado a cidade inteira para pensar sobre cuidado, tempo e redenção. Os dias que se seguiram ao incidente na Rua das Acácias foram tudo, menos comuns. O que começou com um susto acabou transformando a rotina da cidade. Caramelo, o cão que todos conheciam de vista mas poucos sabiam o nome, agora era tratado como celebridade. Ganhou um lenço vermelho no pescoço, bordado com a palavra "o herói" por Dona Marli, costureira aposentada que nunca havia costurado nada para um cachorro na vida. O lenço era um exagero? Talvez. Mas também era um símbolo: daquele cão não era mais só um vira-lata. Era o Caramelo. Nas manhãs seguintes, a praça amanhecia diferente. As pessoas passaram a chegar mais cedo, na esperança de ver Caramelo acordar. Crianças da escola começaram a visitá-lo nos intervalos, levando bifinhos, brinquedos e histórias. Alguns comerciantes colocaram potinhos de água e ração nas calçadas. E um cartaz foi colado no poste da esquina: proibido maltratar o Caramelo, patrimônio afetivo da cidade. Américo assistia a tudo com uma expressão curiosa. Embora não fosse muito de sorrir, os olhos dele agora carregavam outro brilho. Aquele cão tinha, sem dizer nada, devolvido a ele algo que ele não sabia estar perdido: vontade. Vontade de sair de casa, de conversar, de ouvir histórias, até de se irritar com o barulho da praça. A rotina de silêncio havia sido rompida, e ele sentia isso no corpo. Certa tarde, Camila, a assistente social que coordenava o novo projeto para idosos, se encontrou Américo sentado no banco de sempre, com Caramelo deitado aos seus pés. Ela trazia consigo uma prancheta, um sorriso largo e uma proposta. Seu Américo, posso te incomodar um minutinho? Ele resmungou mas não se levantou. Isso, para Camila, era praticamente um sim. A gente vai começar oficialmente o grupo de convivência com os idosos e animais. Já temos 3 cachorros treinados da ONG O Bicho e Gente, 2 gatos, um deles super dócil, e um papagaio falante chamado Torresmo. Mas precisamos de um representante da comunidade. Alguém que seja o elo entre a gente e o povo daqui. Alguém como o senhor. Américo franziu a testa. Eu não sou de grupo, não. Sou de mato e conversa de varanda. Camila riu. Justamente por isso. O senhor conhece todo mundo. E,
com o caramelo do lado, ninguém vai dizer não. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois olhou para o cachorro, que o encarava de volta com aqueles olhos atentos, como se estivesse aguardando uma decisão. Tá. Mas não me venha com papelada. Camila comemorou discretamente, anotou algo na prancheta e disse: começamos sexta. E o senhor vai falar na abertura. Américo bufou. Caramelo latiu baixo, como se aprovasse. A sexta-feira da virada à praça foi decorada com fitas coloridas, mesas com toalhas de chita, e bancos posicionados em círculo sob as mangueiras. As crianças da escola trouxeram desenhos de seus animais. Os idosos da cidade compareceram, curiosos. Muitos deles conheciam Caramelo, mas poucos sabiam que aquele cão agora era o símbolo de um projeto que prometia aproximar gerações. Américo, mesmo contrariado, colocou uma camisa xadrez limpa, sapatos engraxados e o chapéu que não usava desde o batizado do neto. Subiu no pequeno palco improvisado, segurando a guia de Caramelo. Eu não sou muito de falar, então vou ser curto. O silêncio caiu sobre a praça. Américo olhou para o cachorro ao seu lado, respirou fundo e continuou. Esse cachorro aqui me salvou. Não foi só do muro, não. Salvou do vazio, do silêncio. A gente acha que velho só serve para lembrar do que perdeu. Mas às vezes, a gente precisa de um motivo novo para levantar da cama. O meu motivo agora é esse aqui, apontou com o queixo para o cão. E se vocês quiserem, podemos achar motivo juntos. A salva de palmas foi tímida no começo, mas logo se espalhou. Crianças, adultos, idosos. Todos aplaudiram o velho e o cachorro. Camila enxugou discretamente uma lágrima. O primeiro obstáculo na semana seguinte, o projeto ganhou força. As atividades eram simples, rodas de conversa, caminhada na praça com os animais, sessões de leitura com as crianças, e pequenas tarefas compartilhadas, como cuidar dos vasos de flores ou alimentar os bichos. Mas nem tudo eram flores. Alguns moradores começaram a reclamar da bagunça na praça. Um pequeno grupo de comerciantes dizia que os encontros espantavam os clientes. Um vereador, de olho nas eleições, insinuou que a praça precisava ser revitalizada com algo moderno. E sugeriu um estacionamento. Américo, ao ouvir isso, travou. A praça era o coração da cidade. E agora, também era seu novo lar. A possibilidade de vê-la destruída era como arrancar suas raízes outra vez. Caramelo pareceu sentir. Passou a andar inquieto, dormindo menos, latindo mais à noite. Foi nesse período que apareceu a fisioterapeuta Júlia, recém-chegada da capital. Ela havia sido contratada pela prefeitura para ajudar na reabilitação de idosos, mas se encantou pelo projeto comunitário. Trouxe novas ideias, organizou exercícios em grupo e propôs atividades intergeracionais com adolescentes do colégio estadual. Júlia logo se aproximou de Américo. De início, ele manteve a distância. Mas a maneira como ela tratava Caramelo, sempre com respeito, carinho e nenhuma condescendência, o fez mudar de ideia. Você trata o cachorro como se fosse gente, disse ele certo dia. Ela respondeu com um sorriso, talvez porque ele entenda mais de gente do que muita gente. Américo não respondeu, mas não esqueceu aquelas palavras. A celebração da mudança com o tempo, mais gente começou a defender o projeto. O neto de Américo, Pedro, estudante do colégio técnico, criou uma apresentação usando realidade aumentada. Ao apontar o celular para o banco da praça, surgiam imagens e áudios das histórias dos idosos. Em uma delas, a narração de Américo contava a manhã em que Caramelo salvou sua vida. A tecnologia uniu gerações. A praça passou a ser mais visitada, e o vereador recuou da proposta do estacionamento. No lugar, sugeriu a construção de uma estação cultural Caramelo, com biblioteca, espaço para apresentações e um memorial simples em homenagem aos animais da cidade. Américo não quis seu nome na placa. Mas pediu uma coisa, se puder, deixa um espaço em branco. Vai que outro cachorro apronta uma dessas. Todos riram. Naquela mesma noite, sentados sob o céu estrelado, Américo, Caramelo e Júlia dividiram um pedaço de bolo de milho.
A praça, iluminada por lampiões e velas, estava cheia de vida. Caramelo, deitado de barriga para cima, abanava o rabo enquanto escutava os violões tocando ao fundo. Ali, sob as mangueiras, o silêncio de Américo finalmente encontrou resposta. E ele entendeu que nunca é tarde para começar de novo, especialmente quando se tem ao lado um amigo que não exige palavras. O sucesso do projeto comunitário envolvendo os idosos, os animais e a praça era visível. As manhãs deixaram de ser silenciosas, e agora se enchiam com risadas, passos cuidadosos, latidos amistosos e o tilintar de xícaras servidas por mãos trêmulas, porém felizes. Américo passará a chegar antes mesmo do sol nascer, trazendo um pão de queijo dividido ao meio, uma parte para ele, outra para Caramelo, que já reconhecia o som dos passos do velho homem vindo pela calçada. A harmonia, no entanto, começou a dar sinais de tensão. No final de março, uma equipe da vigilância sanitária apareceu na praça, acompanhada por uma funcionária da prefeitura. Vestiam uniformes bege, portavam pranchetas e tiravam fotos dos potes de água espalhados pelos cantos, das almofadas no coreto, e dos animais de rua que transitavam livremente, principalmente, Caramelo. Camila, que já havia lidado com burocracia suficiente em anos de serviço público, percebeu o risco. Um documento da Secretaria de Urbanismo havia sido protocolado, informando que animais de rua não poderiam permanecer em áreas de uso coletivo, por risco de contaminação e desordem. A frase era fria, mecânica, mas seu impacto era profundo. Àquela altura, Caramelo não era só um cachorro. Era um símbolo. Mas, legalmente, ainda era um animal sem tutor. E isso colocava tudo em risco. Camila tentou argumentar, mostrando vídeos das atividades, depoimentos, cartas da comunidade. Mas as regras eram claras: ou alguém assumia oficialmente a guarda do cachorro, ou ele teria que ser recolhido ao abrigo municipal. Um abrigo distante, conhecido por suas grades e espaços apertados, onde muitos cães perdiam o brilho no olhar. Naquela noite, Américo não dormiu. Sentado à mesa da cozinha, com o rádio chiando uma moda antiga ao fundo, ele encarava o documento com o carimbo da prefeitura. Na sua cabeça, martelava uma única frase: responsável legal. Mas ele sabia o que isso significava. Assumir o Caramelo significava assumir uma responsabilidade que podia limitar sua liberdade, trazer custos, exigências. E mais do que isso, medo. Medo de se apegar demais. De perder. De falhar com alguém que nunca lhe exigiu nada. Caramelo, deitado aos pés da cadeira, o observava com atenção. Parecia perceber a inquietação do homem. Naquela madrugada, Américo finalmente falou em voz alta o que guardava no peito: eu não queria precisar de você desse jeito, sabia? O cão levantou a cabeça, abanou o rabo e aproximou o focinho das pernas do homem. Encostou ali, em silêncio. E foi assim que eles passaram a noite, dois seres que se salvaram mutuamente, mas que ainda temiam dar nome ao laço que os unia. O conselho da praça na manhã seguinte, Júlia convocou uma reunião com os participantes do projeto. A notícia já havia corrido: o Caramelo poderia ser levado. A indignação era geral. Crianças protestavam com cartazes feitos a giz de cera, os idosos estavam prontos para uma vigília na praça. Mas Camila propôs uma solução: precisamos de alguém que assuma a tutela do Caramelo. Um de vocês. Legalmente. Todos olharam para Américo. Eu. Ele disse, ajeitando o chapéu. Eu não sou o dono de nada. Nem de mim. Mas ele já te escolheu, disse Júlia. E o senhor já cuida dele. Só falta oficializar. Américo olhou em volta. Aqueles rostos, antes tão distantes, agora lhe pareciam família. O cachorro, sentado ao lado da perna dele, o olhava com a mesma serenidade de sempre. A resposta veio sem pressa, mas com firmeza: então que seja. Se é para evitar que ele vá para aquele lugar, eu assumo. O aplauso foi espontâneo. Júlia segurou as lágrimas. Caramelo latiu e deu uma volta em torno de Américo como se celebrasse a decisão. Documentos, sacrifícios e pequenas vitórias. Assinar os papéis foi um processo mais complicado do que esperavam.
O idoso não tinha todos os documentos em ordem, o que exigiu idas ao cartório, ajuda da prefeitura e até uma ação voluntária da escola local para agilizar os trâmites. Pedro, o neto de Américo, acompanhou tudo de perto. Vô, o senhor tá assinando como tutor de um cachorro. Isso é incrível. Isso é responsabilidade, menino. Não é coisa de herói, é coisa de quem aprendeu a não deixar os outros sozinhos. Com o tempo, o vínculo se oficializou. Caramelo agora tinha um lar, mesmo que esse lar fosse uma varanda simples, com um colchão velho e um pano azul improvisado como cobertor. Mas essa conquista teve seu preço. Américo passou a gastar mais com comida, vacina, remédios. Teve que abrir mão de pequenos luxos, como seus queijos preferidos e o cafezinho da padaria. Em troca, ganhou passeios, lambidas, latidos de alegria e, o mais importante, um novo papel na comunidade. Reconhecimento e resistência. Em abril, a escola fez uma homenagem a Caramelo e Américo. Uma apresentação dos alunos reuniu pais, avós e professores no coreto. Houve música, leitura de cartas escritas pelos estudantes, e um poema que terminava assim: e não é preciso falar, nem saber escrever, para ensinar o mundo inteiro o que é viver e proteger. Na plateia, Américo chorou sem esconder. Era a primeira vez que se deixava ver assim em público. Mas a cidade ainda estava dividida. Um grupo de comerciantes organizou uma petição para limitar o uso da praça a eventos comerciais e religiosos, alegando que a atividade com bicho atrapalha o movimento. Isso reacendeu os conflitos e gerou uma tensão que se espalhou até os corredores da Câmara Municipal. Foi Caramelo, mais uma vez, quem uniu os lados. Durante uma procissão de Santo Antônio, em maio, o cachorro se misturou aos fiéis e caminhou o trajeto todo ao lado da imagem do santo. Os mais religiosos viram ali um sinal. Ele veio nos lembrar do valor da fé e da simplicidade, disse a Dona Carmen, líder da Irmandade. A partir dali, até os mais resistentes começaram a ceder. Uma cidade, um cão, uma nova história. Com os meses passando, a praça se fortaleceu como espaço de troca e cuidado. A prefeitura cedeu uma verba para melhorias, e a Estação Cultural Caramelo começou a ser desenhada por arquitetos locais. O projeto incluiu um pequeno espaço de leitura, um jardim sensorial para idosos com dificuldades cognitivas e um mural com desenhos feitos pelas crianças sobre suas memórias com o cachorro. Américo ganhou o apelido carinhoso de o Guardião do Caramelo. Ele não gostava do título, mas admitia, em voz baixa, que gostava da atenção. A cidade, antes presa entre o passado e o medo da mudança, começou a se reinventar a partir de pequenos gestos. E no centro disso tudo estava o cachorro de rua que, um dia, salvou um idoso de um muro, se salvou a cidade de si mesma. A feira livre de sábado era um dos pontos altos da semana na pequena cidade. Começava antes mesmo do sol nascer, com os feirantes montando barracas coloridas e espalhando aromas de pão de milho, pastel frito e frutas maduras pelo ar. O movimento era grande, senhoras com sacolas de pano, crianças correndo entre bancas e conversas animadas a cada esquina. Caramelo adorava as manhãs de feira. Caminhava tranquilamente entre os pés das pessoas, recebia petiscos escondidos de alguns feirantes, e às vezes até tirava um cochilo debaixo da barraca de temperos da Dona Antônia. Naquele sábado em especial, porém, o clima parecia estranho. Desde cedo, o céu mostrava nuvens carregadas, embora o calor fosse intenso. Um vento cortante descia pela avenida, e os mais antigos, sempre atentos aos sinais do tempo, já murmuravam: vai dar chuva daquelas, e daqui vira o mundo. Américo, que costumava levar Caramelo para passear cedo e depois sentar no banco da praça, decidiu sair mais tarde. Sentia uma dor incômoda no joelho, consequência de um tombo antigo. Estava mais lento. Ainda assim, se arrumou, pôs o chapéu e chamou o cachorro, que veio sem hesitar. Chegaram à feira pouco antes das 9. Caramelo, inquieto, puxava a guia de um lado para o outro, como se algo deixasse em alerta. O velho percebeu o comportamento e fez um carinho em sua cabeça. Tá sentindo que o tempo virou, né, menino? O cachorro respondeu com um latido curto e um olhar direto, como se dissesse: presta atenção. À virada do céu pouco depois, o céu escureceu repentinamente. O vento aumentou.
Todos começaram a balançar, e algumas barracas foram desmontadas às pressas. Raios cortavam o céu, e a chuva começou, não como garoa, mas como se o céu despejasse de uma vez só toda a água represada. As pessoas correram. Algumas buscaram abrigo nos estabelecimentos, outras sob as marquises das casas. Em meio à correria, um barulho forte atraiu a atenção de todos. Um dos andaimes usados na reforma da igreja ao lado da praça havia cedido com o vento e tombado, encostando perigosamente em fios elétricos. Caramelo latiu alto. E correu. Sem hesitar, atravessou a feira em meio à chuva e desapareceu entre as bancas. Américo tentou segui-lo, mas o joelho falhou. Cambaleou e foi amparado por Tiago, o jovem do canal de vídeos da cidade. O Caramelo, ele correu para lá. Eu vi, seu Américo. Vou atrás dele. Tiago correu, descalço, encharcado, seguindo os latidos que ecoavam sob a chuva pesada. E o que encontrou na outra ponta da feira foi algo que ninguém esperava. Caramelo havia entrado embaixo de uma barraca que desabaria a qualquer momento. Dentro dela, presa entre lonas e caixas, estava uma menina pequena, perdida da mãe. O cachorro se enfiara no espaço, ficando entre a menina e a lona que cedia com o peso da água. Latiu com força. Chamou a atenção. Tiago, ao chegar, conseguiu puxar a criança com cuidado. A barraca cedeu segundos depois. Caramelo saiu correndo por baixo do pano, molhado, sujo, mas ileso. Foi um susto, mas também um milagre. E a cidade, mais uma vez, viu o impossível acontecer pelas patas de um cachorro caramelo. As consequências da coragem. A história se espalhou rapidamente. A menina, chamada Isabela, era filha de uma vendedora nova da cidade. Estavam morando ali havia apenas um mês. A mãe, ao reencontrar a filha, caiu de joelhos diante de Caramelo e o abraçou como se ele fosse um membro da família. Não havia palavras suficientes. No dia seguinte, mesmo com o chão ainda úmido e as barracas desmontadas, um grupo se reuniu para agradecer. Américo chegou cedo, acompanhado de Caramelo, agora com um lenço novo, costurado às pressas por Dona Marli, um pano listrado com bordado escrito O Guardião. Camila, Júlia, Tiago, a pequena Isabela e muitos outros se uniram para reconstruir a feira, mesmo que de forma improvisada. Caramelo, como sempre, observava tudo, abanando o rabo, como se aquilo tudo não fosse nada demais. Mas por dentro, Américo sabia, e cada vez que o cachorro se colocava em risco, uma parte dele se contraía. A idade, a fragilidade, tudo isso lhe trazia o medo de um dia não conseguir protegê-lo. Agora que Caramelo tinha se tornado seu compromisso, seu laço, sua âncora, Américo temia que o mundo voltasse a arrancar algo precioso demais de sua vida. O primeiro desmaio na semana seguinte, durante uma caminhada leve com o grupo de idosos, Américo parou de repente. Ficou pálido, apoiou-se num poste e depois, sem aviso, caiu de joelhos. Júlia correu até ele. Estava consciente, mas ofegante. Camila trouxe água. Caramelo, nervoso, lambia suas mãos e tentava puxá-lo pela manga da camisa, como se quisesse levantá-lo dali à força. É só cansaço, disse Américo, tentando se levantar. Mas todos sabiam que não era. Após exames, veio o diagnóstico, pressão arterial instável, combinada com alterações cardíacas leves. Nada grave, mas que exigia cuidados e limites. O médico foi claro, o senhor precisa diminuir o ritmo. E evitar grandes emoções. Américo assentiu, mas por dentro se revoltava. Justo agora que sentia estar o vivendo de novo, o corpo começava a falhar. Caramelo passou a dormir colado a ele todas as noites, atento, protetor. E Américo, aos poucos, aceitou que também precisava de ajuda. Tiago e Pedro passaram a revezar para acompanhá-lo nas caminhadas. Júlia elaborou uma rotina de exercícios adaptados. E Camila montou um grupo de apoio para familiares dos idosos, mesmo que muitos deles não tivessem mais família por perto. Um cachorro, um elo, uma nova comunidade. A feira voltou com força total. A cidade passou a realizar feiras temáticas, uma sobre histórias antigas, outra sobre plantas medicinais, outra com receitas da roça. Em cada uma delas,
Caramelo era presença obrigatória. Já não era apenas o mascote da praça, mas um elo real entre pessoas, gerações e até entre os que não se conheciam. O prefeito, inicialmente cético, compareceu a uma dessas feiras. Tocou o cachorro na cabeça, fez fotos com os idosos e prometeu que nenhuma mudança seria feita na praça sem consulta pública. Nesse mesmo dia, Américo subiu ao palco com a ajuda de Pedro, e disse algo que ficou gravado na memória de todos: e a gente não precisa ser novo para recomeçar. E não precisa falar para ser ouvido. Basta estar junto. E cuidar um do outro como esse cachorro cuida de mim. Aplausos. Lágrimas. Abraços. E Caramelo, como sempre, deitado no centro de tudo. Um cão de rua que, com gestos simples, resgatou o que havia de mais valioso naquela cidade, o sentimento de pertencimento. Os meses se passaram, e a cidade começou a ganhar notoriedade além de suas fronteiras. O que antes era apenas um projeto simples entre idosos e animais, transformou-se em um movimento comunitário admirado. Jornais regionais fizeram matérias, rádios convidaram Américo para entrevistas, que ele recusou, é claro, se até um pequeno documentário sobre Caramelo foi exibido na Feira Cultural da capital. Mas, como toda boa história que chama a atenção demais, os olhos de fora começaram a pesar. Era agosto quando 2 carros brancos, com vidros escuros, estacionaram na entrada da praça. Deles desceram 3 pessoas de paletó, sapatos engraxados e sorrisos que não chegavam aos olhos. Representavam uma empresa do setor imobiliário, recém-instalada na cidade vizinha, que havia adquirido terrenos na região com planos de revitalização urbana. O discurso era sedutor: novas moradias, modernização da praça, um café gourmet com vista para o Coreto, academia ao ar livre, tudo com fachada de inovação sustentável. Mas o que ninguém dizia com clareza era que isso implicaria na retirada de parte da praça, do campo de areia onde as crianças brincavam, e da casinha improvisada de Caramelo, além, claro, da descaracterização completa do espaço que os idosos e os bichos tinham transformado em lar. Camila e Júlia foram convocadas para uma reunião no gabinete do prefeito. Saíram de lá com o rosto sério e palavras contidas. Américo percebeu imediatamente. Estava sentado com Caramelo aos pés quando as duas se aproximaram. Vão arrancar a praça da gente? Ele perguntou, direto. Camila respirou fundo. Eles estão tentando. Mas ainda não está decidido. Então vamos decidir por eles. O plano do impossível Américo, que até pouco tempo evitava falar com qualquer um, agora era quem? O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Agitava reuniões. Reuniu os idosos, os jovens, os feirantes, as mães das crianças da escola. Todos queriam proteger a praça, mas ninguém sabia como lutar contra empresários com dinheiro e influência. Foi Tiago quem sugeriu algo ousado: uma semana da praça. Se a gente mostrar a importância disso aqui, usando tudo que construímos, com vídeos, relatos, arte, dança, cultura, quem sabe conseguimos atrair a atenção da imprensa e mobilizar mais gente. Júlia, sempre prática, acrescentou: vamos fazer uma petição pública. Se conseguirmos assinaturas suficientes e apoio da população, podemos barrar o projeto na Câmara. E Pedro, neto de Américo, prometeu usar sua habilidade com tecnologia para criar uma plataforma online com todas as informações sobre o projeto, histórias do Caramelo, fotos da feira e vídeos das atividades intergeracionais. Foi uma semana de trabalho intenso. Os idosos participaram pintando painéis com memórias da cidade. As crianças prepararam apresentações. A escola local organizou uma peça de teatro inspirada na história do cachorro Caramelo que salvou o vovô da praça. E Caramelo, bom, ele parecia entender tudo. Corria de um lado para o outro, como um organizador silencioso, atento a cada detalhe. Mas o que ninguém esperava era o apoio vindo de fora. Reviravolta, a força da rede. Quando o vídeo sobre Caramelo e o projeto da praça foi postado por Tiago em suas redes sociais, algo surpreendente aconteceu: viralizou. Jornais da capital compartilharam. Influenciadores comentaram.
Grupos de proteção animal replicaram a história com a hashtag Praça do Caramelo. E em menos de 48 horas, a petição online já somava mais de 20.000 assinaturas. A cidade acordou diferente. Os comerciantes que antes resistiam ao projeto começaram a ver os benefícios do aumento do fluxo de pessoas, visibilidade nacional, e um turismo emocional, baseado em histórias reais e afeto. Dona Carmen, líder da Irmandade Religiosa, decidiu que a próxima festa de padroeiro seria aberta com a bênção de caramelo, que foi levado à frente da igreja com uma fita azul no pescoço e aplaudido por todos. Mas o momento decisivo se aproximava da audiência pública onde a população poderia se manifestar contra ou a favor da proposta da empresa. A audiência e o silêncio que gritou a Câmara Municipal estava lotada. As cadeiras não foram suficientes. As pessoas se espremiam pelos corredores e escadas. A presença dos empresários era visível, roupas bem passadas, tablets em mãos, termos técnicos na ponta da língua. Mas os moradores vieram com algo mais forte, em verdade. Júlia apresentou dados sobre os benefícios do projeto para a saúde dos idosos. Camila falou do impacto social. Tiago mostrou vídeos de crianças interagindo com os avós. Pedro fez um discurso emocionante sobre o avô que ele conheceu de verdade só depois que Caramelo apareceu. E então Américo foi chamado ao microfone. Silêncio absoluto. Ele subiu com dificuldade. Levava um papel dobrado no bolso, mas decidiu não ler. Apenas falou, com a voz firme: "Eu sou velho. Já vi muita coisa ser construída e depois arrancada. E cada vez que arrancam algo da gente, arrancam também um pedaço da nossa história. Essa praça aqui não é só banco e árvore. É onde a gente voltou a viver. Eu não tenho muitas palavras bonitas, mas tenho um cachorro. E ele me ensinou que, às vezes, o impossível só acontece quando a gente para de fugir e começa a ficar." Silêncio. Depois aplausos. Longos. Emocionados. A votação e a vitória no fim da audiência. A votação aconteceu. 5 votos contra o projeto. 2 a favor. E um vereador, que antes se mostrava indeciso, levantou-se para justificar seu voto: "E nunca pensei que fosse mudar de opinião por causa de um cachorro. Mas mudei. Porque ele mudou uma cidade inteira." O projeto de revitalização urbana foi barrado. A praça seria mantida. O espaço da comunidade, preservado. A cidade, transformada por suas próprias mãos, escolhera continuar fiel a si mesma. O dia da celebração na semana seguinte, a Semana da Praça foi rebatizada como Festival Caramelo. Bandeirinhas coloridas, apresentações, feira cultural, e um grande painel de madeira onde todos podiam deixar uma mensagem. A primeira escrita foi feita por Isabela, a menina salva da barraca: "Obrigado, Caramelo, por me achar. E por ensinar a cidade a não se perder." No centro da praça, um pequeno busto de bronze foi revelado, da estátua de Caramelo, deitado, com orelhas levantadas e olhar atento, como sempre ficava ao lado de Américo. Ao seu lado, Américo observava tudo em silêncio. O joelho doía, o coração cansava às vezes, mas ele estava ali. Presente. Vivo. Em paz. Camila se aproximou com um copo de suco. "E agora, seu Américo? O que vem depois?" Ele olhou para Caramelo, que observava crianças correndo pelo campo de areia. "Agora a gente descansa. Mas só um pouco. Porque cuidar do que é nosso dá trabalho. E esse cachorro não me deixa parar." Ela sorriu. A música começou, o céu abriu, e a praça, mais uma vez, pulsava a vida. A cidade havia vencido uma batalha importante. A praça estava segura, o projeto foi barrado e Caramelo havia sido reconhecido não apenas como mascote, mas como símbolo vivo da união entre gerações. Ainda assim, como tudo na vida, a calmaria não duraria para sempre. Passado o Festival Caramelo, uma nova fase começou. A praça tornou-se ponto de visitação. Escolas de cidades vizinhas começaram a organizar excursões para conhecer o espaço, conversar com os idosos e, claro, tirar fotos com Caramelo, que já não andava livre como antes,
pois agora precisava de uma rotina mais controlada para não se sobrecarregar. Ainda assim, o caramelo de pelo dourado era incansável. Ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, acompanhava Américo nas manhãs silenciosas, surgia ao lado de Júlia durante as aulas de dança dos idosos, aparecia do nada nas rodas de leitura das crianças, e ainda escoltava Tiago nas gravações para as redes sociais. Camila, sempre atenta, começou a se preocupar. Esse cachorro não sabe descansar, dizia, enquanto observava Caramelo correndo entre os bancos da praça para alcançar um grupo de crianças. Américo ria, mas sentia o mesmo. É como eu era na juventude, e veja onde isso me trouxe, dor no joelho e saudade do tempo que não volta. Caramelo latia, como se discordasse. Naquela mesma semana, algo inesperado começou a acontecer e Caramelo sumia por horas. Não era comum. Sempre havia sido um cachorro de rotinas previsíveis, horários certos, lugares preferidos. Mas agora, após as excursões e o movimento na cidade, ele desaparecia durante longos períodos do dia, sempre voltando com algum objeto na boca, um chinelo velho, um pedaço de pano, uma garrafa plástica. O mistério logo virou assunto. Ele tá montando um esconderijo secreto, disse Tiago, rindo, enquanto gravava para seu canal, vai ver que tá preparando a aposentadoria, respondeu Júlia. Mas Américo, mais sensível aos sinais do amigo de quatro patas, não estava tranquilo. Percebia que havia algo diferente no olhar de Caramelo. Não tristeza. Não cansaço. Mas um tipo de urgência. Como se ele soubesse de algo que os humanos ainda não compreendiam. As pegadas na terra molhada foi numa manhã chuvosa que o mistério começou a se resolver. Camila, chegando à praça antes do horário, viu Caramelo saindo da mata rala que existia atrás do parquinho, com a pelagem coberta de barro. Resolveu seguir o caminho. Passou pelas poças, pelos galhos, e no meio da trilha, encontrou um buraco cercado por galhos arrumados com precisão. Dentro, havia um ninho improvisado. Pequeno, rústico, e com panos macios formando uma espécie de cama. Meu Deus, murmurou ela. Caramelo se aproximou, abanando o rabo. Colocou delicadamente no chão um pedaço de cobertor e olhou para ela com serenidade. Camila entendeu. Você tá cuidando de alguém, não tá? No dia seguinte, voltaram juntos. Dessa vez, Camila levou uma caixa de transporte, ração e uma lanterna. E lá, no fundo do abrigo, encolhido, estava um filhote. Magro, com o pelo sujo e uma pata enfaixada de forma rudimentar, provavelmente pelo próprio Caramelo, que arrastou panos e folhas para protegê-lo da chuva e do frio. Ela pegou o pequeno com cuidado. Caramelo seguiu atrás, atento, quase como um pai vigilante. O filhote da esperança. O filhote foi levado ao veterinário. Recebeu cuidados, alimento, banho. Estava desidratado, mas com boas chances de recuperação. Logo se descobriu que era uma fêmea. Pequena, de olhos grandes e caramelo mais claro que o do pai adotivo. As crianças da praça a chamaram de Canela. E Canela passou a ser parte do dia a dia. Mas para Américo, isso representava algo maior. Ver Caramelo assumindo esse novo papel de cuidador o tocou profundamente. O cachorro que ele havia acolhido agora estava acolhendo outro ser indefeso. Ele tá me ensinando tudo de novo, disse Américo certa noite, enquanto observava Caramelo dividir seu pano preferido com a pequena filhote. Ensinando o quê? Perguntou Pedro. Que a gente não para de cuidar só porque envelheceu. E que mesmo cansado, ainda pode ser abrigo para alguém. Nova subtrama, na adoção que nunca veio enquanto a cidade se encantava com Canela, surgiram interessados em adotá-la. Um casal vindo da capital ofereceu uma casa com quintal, brinquedos, ração de primeira. Camila achou a ideia interessante. Tiago gravou um vídeo para o canal apresentando a proposta. Mas quando os visitantes vieram conhecer Canela, algo estranho aconteceu. Caramelo simplesmente não deixou que se aproximassem. Sentou-se em frente à casinha dela, latiu alto, e permaneceu imóvel até que eles desistissem da visita. Ele já escolheu, disse Américo. Ela é dele. Como ele é nosso. Todos entenderam.
Canela ficaria. O gesto de Caramelo tocou profundamente os moradores. Muitos passaram a frequentar mais vezes a praça, trazer doações, contar suas próprias histórias de superação. A praça virara um verdadeiro santuário de cura, união e memória. À volta do conflito, e nova fiscalização porém, em setembro, uma nova ameaça surgiu. Um fiscal estadual, comissionado pela Secretaria de Espaços Públicos, apareceu com documentos informando que o uso da praça para atividades com animais sem autorização oficial poderia gerar multa à prefeitura. Dessa vez, a questão era técnica. Não havia mais uma empresa querendo construir no local, mas uma brecha legal sobre a destinação de espaços públicos para convivência com animais de rua. Camila, com o apoio de advogados voluntários, iniciou o processo para transformar a praça em uma área de convivência intergeracional e animal, ou um termo que poderia regularizar a presença dos bichos e garantir que a iniciativa fosse protegida por lei. Mas era um processo demorado. Enquanto isso, foi decidido que Caramelo e Canela ficariam, oficialmente, sob a tutela compartilhada da comunidade. Um revezamento foi organizado, Américo, Júlia, Pedro, Camila e até mesmo Tiago passaram a se alternar em tarefas como alimentação, cuidados veterinários e segurança. A cidade não permitiria mais que uma norma sem sensibilidade levasse embora o que tanto haviam lutado para construir. Vulnerabilidade e força. Num fim de tarde, Américo sentou-se ao lado de Pedro na varanda. O céu estava alaranjado, e Caramelo dormia com Canela enrolada sob seu pescoço. Eu nunca pensei que viveria algo assim depois dos 80, disse ele, com a voz embargada. Achei que eu já tinha passado da idade de fazer diferença. Pedro olhou com carinho. O senhor não só fez diferença, vô. O senhor fez história. Américo suspirou. Não fui só eu. Foi ele. Foi todo mundo. Esse cachorro puxou um fio que a gente nem sabia que estava solto. Caramelo, mesmo dormindo, moveu uma orelha. Parecia concordar. Outubro chegou com seus ventos mais suaves e temperaturas amenas. A cidade respirava calma, como se estivesse vivendo um momento de rara harmonia. A praça, revitalizada não por concreto novo, mas por afeto cultivado, florescia com cores e histórias. Canela agora corria com agilidade entre as pernas das crianças, sempre vigiada pelos olhos atentos de Caramelo, que parecia carregar no olhar um misto de orgulho e vigilância. Américo já não andava com a mesma firmeza, mas fazia questão de estar presente, mesmo que por apenas 1 hora por dia. Sentava-se em seu banco preferido com uma manta sobre os joelhos e uma caneca de chá de erva doce nas mãos. Ao seu lado, invariavelmente, Caramelo. Não adestrado, não ensinado, mas leal por natureza e afeto. Nesse clima sereno, surgiu a ideia da Noite das Lanternas. Um evento simbólico, inspirado nas festas orientais que Camila conheceu quando trabalhou no Japão em sua juventude. Cada pessoa escreveria em sua lanterna uma memória boa ou um desejo para o futuro. A lanterna seria acesa e suspensa na praça, transformando o local num céu de luzes ao nível do chão. A proposta encantou a todos. A gente vive correndo para frente, disse Júlia, mas às vezes precisa parar e olhar o que ficou para trás, porque ali também mora o que somos. As crianças construíram lanternas com papel colorido e cola. Os idosos escreveram suas mensagens com caligrafia hesitante, mas carregada de emoção. Até Tiago chorou quando leu a lanterna de Pedro, quero ter com meu avô o tempo que a vida ainda não nos deu. E Américo, o homem que um dia preferiu o silêncio, escreveu em sua com letras tremidas, desejo continuar sendo necessário, nem que seja só para um cachorro. Caramelo observava tudo em silêncio, como se compreendesse a importância do momento. Àquela altura, ele não era apenas o símbolo da cidade, era o coração dela. Pequena reviravolta, na lanterna que sumiu na tarde anterior ao evento, algo curioso aconteceu, uma das lanternas, feita por Isabela, a menina que Caramelo salvara na feira, desapareceu. Era simples, pintada com guache rosa e cheia de desenhos infantis. Nela, estava escrito, quero que meu pai volte para me ver dançar. Camila e Júlia procuraram por toda parte. A menina chorou, e por mais que todos tentassem consolá-la, o vazio do papel sumido parecia maior que qualquer consolo.
Então, no fim da tarde, Caramelo começou a farejar o ar e caminhou em direção à escola desativada, onde costumava se esconder da chuva anos atrás. Tiago o seguiu e, sob a janela quebrada do antigo pátio, ali estava a lanterna, parcialmente desfeita, levada pelo vento. Caramelo a pegou com cuidado entre os dentes e voltou, sujo de poeira, mas com o papel intacto. Foi um gesto pequeno, mas a comoção foi imensa. Ele é guardião até dos nossos sonhos, disse Camila. E naquela noite, a lanterna de Isabela foi a primeira a ser acesa. Média reviravolta, a aparição inesperada durante a cerimônia, uma figura inesperada apareceu, um homem alto, cabelos escuros, camiseta surrada. Ele ficou ao fundo, observando a menina dançar sob as luzes das lanternas, no meio da praça iluminada. Seus olhos marejaram, mas ele não se aproximou. Júlia o reconheceu. Era o pai de Isabela. Havia deixado a cidade anos antes, por motivos pessoais que ninguém discutia. Assistira ao vídeo de Tiago sobre a praça, soubera da história da filha e decidiu ver com os próprios olhos. A praça o trouxe de volta, murmurou Júlia para Camila. Ele ficou por poucos minutos. Caramelo se aproximou, cheirou suas mãos e latiu uma vez, como quem diz eu sei quem você é. No dia seguinte, Isabela recebeu uma carta. Sem grandes promessas, sem juras. Apenas um pedido de perdão e a esperança de um novo começo. Aquilo bastou para que ela sorrisse. A praça não era só um espaço. Era um elo entre passados partidos e futuros possíveis. Obstáculo, na chegada da fiscalização final 3 dias depois, o processo de oficialização da praça como espaço intergeracional chegou ao seu momento mais crítico. Um novo fiscal veio acompanhado de técnicos e exigiu documentação atualizada, registro do projeto, atestados de vacinação dos animais e mais uma pilha de papéis. Era visível a tentativa de dificultar. Pedro e Camila passaram noites organizando os documentos. Júlia reuniu receitas caseiras e registros de atendimento médico que comprovavam o impacto positivo das atividades. Tiago produziu um mini-documentário com os depoimentos dos moradores. Mas faltava uma peça importante, o laudo veterinário de Caramelo e Canela. No dia da entrega, o consultório estava fechado por conta de uma enchente na cidade vizinha. A equipe ficou tensa. O prazo era apertado. Mais uma vez, a cidade reagiu. Se for preciso, a gente leva o veterinário daqui no carrinho de feira. Gritou Dona Marli. No final daquela tarde, o próprio veterinário, sabendo da história, retornou antes do previsto. Entregou os laudos com um sorriso. Não posso deixar esse cachorro perder a praça que construiu. Reviravolta grande, a carta oficial uma semana depois, o envelope chegou. Era oficial, a praça havia sido reconhecida pelo Estado como o espaço modelo de convivência intergeracional e animal, com direito a verbas para manutenção e inclusão no circuito turístico-cultural regional. Foi festa, foi choro, foi abraço. Américo segurava o papel nas mãos enquanto Caramelo, ao seu lado, latia para as crianças que corriam com Canela no meio da praça. Agora ninguém mais mexe aqui, disse ele. Nem com a gente. Nem com eles. Conclusão emocional do capítulo. No final do dia, sob a sombra do coreto, Américo afagava o pescoço de Caramelo. Quando você chegou, achei que era só mais um cachorro. Agora eu sei, você foi o começo de tudo. Caramelo deitou a cabeça sobre os pés do amigo, como fazia desde o primeiro dia. Canela se aproximou e enroscou-se junto. Pedro tirou uma foto, Tiago filmou, Camila sorriu. Ali, sob as lanternas apagadas, entre memórias escritas e sonhos ainda por realizar, a cidade encontrou uma nova forma de existir, unida, sensível e profundamente viva. Tudo isso, e por causa de um cachorro Caramelo que decidiu que ninguém ficaria para trás. Com a oficialização da praça como o espaço modelo de convivência intergeracional e animal, a cidade parecia respirar alívio e esperança. As tardes eram mais movimentadas, e a rotina de Caramelo, Canela, Américo e todos os moradores ganhava novos tons de cor e propósito. As crianças vinham em grupos maiores, muitas vezes acompanhadas dos avós, que, aos poucos, encontravam ali um espaço para reviver memórias e criar novas histórias.
O cheiro do café fresco, sempre presente nos finais de tarde trazidos por Dona Marli, misturava-se ao aroma das flores recém-plantadas nas jardineiras. Os sons da risada das crianças e o som rouco dos pássaros da praça tornavam tudo quase mágico. Camila, envolvida nos processos legais, sentia um misto de orgulho e cansaço. O tempo que ela conseguia passar com Caramelo diminuía, mas nunca deixava de visitá-lo. Já Tiago, agora com o canal crescendo e trazendo uma visibilidade inesperada para a história do cachorro Caramelo e da praça, planejava um documentário mais detalhado para apresentar ao mundo a força daquela comunidade. O passado revisitado num sábado de manhã, Américo recebeu uma visita inesperada. Um velho amigo da juventude, que há muito não via, apareceu para uma conversa. Sentaram-se no banco da praça, entre as flores e os bancos coloridos. Você mudou muito, Américo, comentou o amigo, olhando ao redor. Mudanças boas? Perguntou ele, com um sorriso discreto. Sim, especialmente você. Essa praça, o que fizeram aqui é um renascimento. Américo falou da história de Caramelo, do cuidado do cachorro para com todos, do impacto que ele teve em sua vida e na comunidade. Sabe, quando você estava naquele carro fora de controle, eu achei que ia ser o fim, se admitiu, mas esse cachorro te salvou de um jeito que nenhum humano conseguiu. Era um reconhecimento profundo, que Américo guardou para si. Média reviravolta, do convite para a Feira Regional. Tiago recebeu um convite para apresentar a história do cachorro Caramelo e da praça na Feira Regional de Cultura, na capital. Era uma oportunidade única de mostrar como o amor e a solidariedade podiam transformar uma comunidade inteira. Mas havia um problema, e a feira aconteceria exatamente na semana em que Américo teria uma consulta médica importante, e a saúde dele, apesar dos avanços, ainda exigia cuidados. Camila e Júlia discutiram a melhor forma de resolver a questão, sem deixar o amigo sentir-se excluído. Ele precisa saber que é parte disso tudo, disse Júlia. E que a gente vai estar aqui esperando, completou Camila. Américo, ao ouvir a notícia, ficou emocionado, mas também com um conflito interno profundo. Queria muito ir, sentir aquele reconhecimento, mas não queria arriscar sua saúde. O desafio da saúde. Nos dias que antecederam a feira, Américo teve várias consultas e exames. Caramelo estava sempre ao seu lado, quieto, transmitindo uma calma que nem as máquinas de hospital conseguiam abalar. O veterinário e os médicos conversavam entre si, impressionados com a energia do idoso e seu laço especial com o cachorro. No entanto, a dificuldade maior era manter o equilíbrio entre a vontade do coração e as limitações do corpo. Pequena reviravolta, do passeio inesperado. Em meio a essa tensão, numa tarde fria, Américo resolveu desafiar a rotina e pediu para que Camila o levasse para um passeio na praça. O ar estava fresco, e as folhas caídas de outono formavam um tapete colorido. Caramelo, como sempre, corria livre, abanando o rabo para todos que passavam. Canela, já mais forte, corria atrás dele, tentando acompanhar o ritmo do pai. Américo sentiu a vida pulsando, e por um momento, esqueceu das limitações. Isso aqui é vida, disse ele, olhando para o céu cinzento, não importa o que aconteça. Subtrama, do segredo da caixa antiga. Enquanto a comunidade se preparava para a feira, Pedro encontrou uma caixa antiga no porão da prefeitura, cheia de documentos e fotos antigas da cidade. Entre eles, havia registros de antigas feiras, festas tradicionais e cartas que mostravam o amor e a luta das gerações anteriores para preservar o que tinham. Pedro compartilhou os achados com Camila, que teve a ideia de criar uma exposição temporária durante a feira, conectando passado e presente. Assim a gente mostra que essa luta não é nova, se explicou, se que o cachorro Caramelo é parte dessa história viva. A preparação para a feira. Os dias foram intensos. Caramelo e Canela viraram estrelas da pequena equipe. Treinaram para interagir com o público, fazendo truques simples e deixando que as crianças os acariciassem. Camila e Tiago prepararam um estande com fotos, vídeos e objetos recolhidos na praça, enquanto Júlia organizava apresentações culturais, incluindo uma roda de capoeira e oficinas de artesanato. Cada detalhe mostrava o esforço conjunto e o amor que movia aquela cidade. Grande reviravolta, o problema na feira. No dia da feira, tudo parecia perfeito até que, durante a apresentação de Tiago, um grupo de organizadores questionou a presença dos cães no evento, alegando regras rígidas de segurança para animais.
O público ficou dividido. Muitos apoiavam Caramelo e Canela, outros concordavam com as normas. A tensão cresceu. Camila, visivelmente nervosa, negociou com os organizadores. Mostrou os laudos veterinários, explicou o histórico e o papel fundamental dos cães na revitalização da praça. Foi uma luta dura, mas a comissão organizadora cedeu. Caramelo e Canela poderiam permanecer, desde que mantivessem a área reservada e sob controle. A vitória e o sacrifício. A apresentação de Tiago aconteceu, e a plateia ficou emocionada com a história do cachorro Caramelo que salvou um idoso e uniu uma cidade inteira. Fotos e vídeos viralizaram nas redes sociais, trazendo reconhecimento para a pequena comunidade. Mas Américo não pôde acompanhar. No dia seguinte à feira, ele sentiu-se exausto, precisando de repouso absoluto. O sacrifício do amigo não passou despercebido. Foi por ele que chegamos até aqui, disse Camila, olhando para Caramelo, que dormia ao lado da cama de Américo. Mudanças no ambiente. Com a visibilidade da feira, a praça recebeu uma pequena reforma, bancos novos, iluminação reforçada, jardins floridos. A comunidade se mobilizou para manter tudo limpo e seguro. As noites ganharam um novo brilho com as luzes de LED instaladas, que pareciam refletir no olhar atento de Caramelo e no sorriso sereno de Américo. A manhã seguinte à feira começou com um silêncio diferente na casa de Américo. Ele repousava, ainda sentindo o peso do esforço, enquanto Caramelo, como sempre, permanecia ao seu lado, imóvel e vigilante, com os olhos fixos no rosto do amigo. Tiago, Camila e Júlia passaram para visitar, trazendo notícias da cidade e do sucesso do evento. A praça, agora mais viva, se tornará ponto de encontro obrigatório para moradores e turistas. Você salvou mais que a praça, Américo, disse Tiago, salvou o coração das pessoas. O velho homem sorriu, fraquejando, mas emocionado. A pequena reviravolta, o convite da escola naquela tarde, Camila recebeu uma ligação inesperada. A escola local queria que Caramelo participasse de um projeto educacional, para ensinar as crianças sobre responsabilidade, cuidado com os animais e inclusão. Era uma iniciativa pequena, mas que, para a comunidade, representava a continuidade do legado. Camila conversou com Américo, que, apesar do cansaço, apoiou a ideia. Que Caramelo seja professor, então, disse, com um brilho no olhar. O conflito interno de Caramelo. Apesar do carinho de todos, Caramelo sentia algo diferente. Havia uma inquietude, um medo sutil, que às vezes o fazia recuar em frente a grandes grupos ou barulhos fortes. Não era medo comum de cachorro de rua, mas um trauma antigo que emergia às vezes, como se as lembranças de tempos difíceis tentassem se infiltrar em sua nova vida. Tiago percebeu isso quando, durante uma atividade escolar, Caramelo se afastou de repente, escondendo-se atrás de uma árvore. Ele precisa de mais tempo, disse Tiago para Camila, a transformação não é só dos outros. Obstáculos no caminho. O projeto escolar encontrou resistência de algumas famílias que ainda viam Caramelo como um cachorro de rua, e não como parte da comunidade. Além disso, a prefeitura informou que os recursos para o projeto eram limitados e que era preciso buscar patrocinadores. Camila e Júlia começaram a organizar campanhas para arrecadação, enquanto Tiago usava seu canal para mostrar o valor do projeto. Subtrama. No encontro com a veterinária. Durante uma dessas campanhas, a veterinária que cuidava de Caramelo, agora amiga da comunidade, sugeriu uma série de sessões de socialização e treinamento comportamental para o cachorro. Ele já fez muito sozinho, mas o passado pode ser um peso se não trabalharmos isso, se explicou. Américo, mesmo debilitado, aprovou o plano, e Caramelo começou a frequentar sessões semanais na pequena clínica local. Média reviravolta. O retorno de velhas dúvidas. Durante as sessões, algumas memórias e traumas vieram à tona para Caramelo, os barulhos altos, movimento repentino, até o cheiro de pneus queimados. Tudo isso trazia lembranças do acidente que quase custou a vida de Américo e de seus dias difíceis nas ruas. Isso gerou uma tensão na equipe, que precisou se adaptar para respeitar os limites do cachorro, sem forçá-lo além do que podia. A festa da primavera. Em meio a esses desafios, a comunidade organizou uma festa para celebrar a chegada da primavera. Era uma tradição antiga, revivida com o espírito renovado da praça. Bandeirinhas coloridas foram penduradas, quitutes preparados e uma roda de música ao vivo animava a praça.
Caramelo, mesmo com suas inseguranças, participou com Canela ao seu lado, entre as crianças que o aplaudiam. O cheiro do bolo de fubá e café fresco misturava-se ao perfume das flores, criando uma atmosfera acolhedora. Grande reviravolta, o desaparecimento de Canela na noite da festa, um susto, Canela desapareceu. A busca foi imediata, com moradores e crianças percorrendo as ruas vizinhas. Caramelo, por sua vez, ficou inquieto, uivando em direção ao silêncio da noite. Foi uma prova dura para a comunidade, que se uniu numa corrente de esperança e preocupação. Horas depois, Canela foi encontrada presa numa cerca de arame, assustadíssima, mas ilesa. O episódio reforçou os laços entre os moradores, que decidiram criar uma guarda voluntária para cuidar dos cães da praça. Pequena reviravolta, um novo amigo de Caramelo durante a busca, um senhor idoso, solitário, aproximou-se de Caramelo, oferecendo um pedaço de pão e palavras gentis. Caramelo, desconfiado a princípio, aceitou a aproximação. Aquele homem, que ninguém conhecia direito, passou a visitar a praça diariamente, ganhando a confiança do cachorro e das pessoas. Ele trouxe uma nova perspectiva para a história, o valor da solidariedade entre gerações. A vitória com sacrifício. O projeto na escola começou a ganhar corpo, mas a rotina de Caramelo exigia adaptações constantes. Ele precisava de descanso, mais carinho e paciência para lidar com suas emoções. Américo, mesmo com suas limitações, fazia questão de estar presente, entendendo que a vitória não era apenas para ele, mas para todos que acreditavam na mudança. Os primeiros raios de sol atravessavam as folhas da praça, iluminando o cenário que, aos poucos, se tornava palco do que parecia um novo começo, não só para Caramelo, mas para toda a comunidade. O ar trazia um frescor que misturava a brisa do campo com o cheiro doce das flores plantadas nos canteiros, como se a própria natureza estivesse celebrando o momento. Américo, mais forte e disposto, caminhava lentamente, com Caramelo ao seu lado. Havia algo naquele andar tranquilo, no brilho nos olhos do velho homem, que contava histórias de superação silenciosa. O cachorro Caramelo, agora não mais um cão de rua, era um verdadeiro símbolo de esperança, amizade e resiliência. Um ano depois, da praça que transforma vidas passará quase um ano desde aquele dia em que o carro de Américo perdeu o controle e o destino se uniu à coragem daquele cachorro que fez o impossível. Desde então, a praça se transformará no coração pulsante da cidade. Os bancos coloridos, os jardins floridos, o aroma do café no fim da tarde e o riso das crianças formavam uma sinfonia de vida. As atividades culturais e educacionais estavam consolidadas. Caramelo participava ativamente do projeto escolar, ganhando o título informal de o professor de coração, como as crianças gostavam de chamá-lo. Seu temperamento antes inquieto e medroso havia dado lugar a uma confiança contagiante, graças ao cuidado paciente e ao amor incondicional que recebia. A grande celebração da comunidade para comemorar esse ano de conquistas, os moradores organizaram uma festa na praça. Música ao vivo, comidas típicas, artesanato local e, claro, um espaço dedicado aos cães e seus cuidadores. Américo estava no centro das atenções, mas com humildade e sorriso tranquilo. Camila e Tiago, agora grandes amigos e parceiros no projeto, observavam satisfeitos. Nunca pensei que aquele dia, tão assustador, pudesse levar a tanta coisa boa, disse Américo, emocionado. Caramelo, junto de Canela, circulava entre as pessoas, abanando o rabo e recebendo afagos, como quem sabe que seu papel vai muito além do que um simples cão pode imaginar. Grande reviravolta, o reconhecimento oficial no meio da festa, uma surpresa, o prefeito local subiu ao palco para entregar uma placa de reconhecimento à comunidade pela iniciativa da praça, ressaltando o papel de Caramelo e do idoso na transformação da cidade. Essa história nos ensina que heróis podem vir em todas as formas, disse o prefeito, olhando para Caramelo e Américo, e que a união e o amor são os verdadeiros motores da mudança. A emoção tomou conta de todos. Américo, com lágrimas nos olhos, agradeceu o carinho e o esforço coletivo. A superação de Américo apesar dos desafios da saúde, Américo mostrava um espírito renovado. As sessões de fisioterapia, o apoio dos amigos, e especialmente, a companhia constante de Caramelo fizeram a diferença. Seu conflito interno, de sentir-se uma vez vítima da vida, havia se transformado em força.
Ele entendia que sua trajetória, cheia de altos e baixos, era um legado para as futuras gerações. Subtrama: a amizade com o senhor solitário. O senhor que se aproximara de Caramelo tempos atrás se tornará uma figura importante para a comunidade. Sua história de solidão, superada pelo vínculo com o cachorro e as pessoas da praça, era um testemunho do poder da amizade e da inclusão. Ele ajudava nas atividades da praça, ensinava aos jovens sobre a história da cidade e trazia um olhar sábio e acolhedor, como uma ponte entre o passado e o presente. Pequena reviravolta: a visita surpresa durante a festa, uma visita inesperada. O dono de uma ONG dedicada a animais de rua chegou para conhecer o trabalho feito ali e oferecer apoio para expandir o projeto para outras cidades. Foi uma vitória significativa, mostrando que o impacto do cachorro Caramelo ultrapassava os limites daquela pequena comunidade. Caramelo e o valor da vida. O cachorro, antes marcado por traumas, agora era sinônimo de resiliência. Sua personalidade marcante, leal, protetor e amoroso, conquistava não só as pessoas, mas o coração de cada um que cruzava seu caminho. Sua vulnerabilidade, que surgia em momentos de silêncio e descanso, mostrava que, mesmo os mais fortes, carregam suas cicatrizes, e é no acolhimento que reside a verdadeira força. O conflito interno resolvido. Caramelo, que tanto temeu os barulhos do passado e as multidões, encontrou paz no ritmo da cidade que o acolheu. Sua transformação gradual foi fruto de esforço visível, paciência e do amor compartilhado por todos. Sua jornada mostrava que o verdadeiro lar é onde nos sentimos amados e protegidos. Os obstáculos superados, a luta contra o preconceito, a limitação de recursos e o medo não desapareceram do dia para a noite. Cada passo adiante teve seu preço, desde a exaustão de Américo até as sessões desafiadoras de Caramelo. Mas a perseverança da comunidade mostrou que juntos, nada é impossível. O cenário que evoluía a praça, agora um espaço seguro e cheio de vida, era a testemunha silenciosa da história que se desenrolava. O ambiente mudou com o tempo, indo das sombras do abandono para a luz da esperança, das ruas vazias para a alegria compartilhada. Cada banco, cada flor, cada risada contava uma parte dessa jornada. O último ato, a promessa do amanhã. No final do dia, quando o sol começou a se pôr, Caramelo e Américo sentaram-se juntos no banco da praça. O cachorro, com a cabeça apoiada nas pernas do amigo, parecia dizer tudo sem uma palavra. Obrigado, Caramelo, disse Américo, com a voz embargada, por me ensinar que o impossível pode acontecer quando a gente não desiste. E ali, sob as luzes que já se acendiam, a promessa de um amanhã melhor parecia escrita nas estrelas. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o pista, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.